Olá, sejam muito bem-vindos ao Três Pontos. Hoje a gente vai continuar falando sobre emagrecimento, agora de um outro olhar. Mas antes eu gostaria de agradecer ao patrocinador do programa, Artes Filmes. Artes Filmes dono dessa casa linda que nos acolheu com tanto amor, tanta competência e com toda a equipe. Ela tem estúdios de podcast, que é esse que a gente está utilizando, faz vídeos institucionais e vídeos de treinamento. Então, muito obrigada aí, Bruno, Felipe, Dan e toda a equipe. Bom, então hoje a gente vai falar de emagrecimento, mas de um olhar de duas pessoas, e aí já, falando um pouquinho sobre cirurgia bariátrica. Eu já fiz cirurgia bariátrica há 20 anos atrás e vou conversar com o Nicolas. Seja super bem-vindo e a gente vai falar sobre cirurgia bariátrica. Vamos, que é o assunto que eu mais falo nos últimos 6 meses. E tá curtindo, né? Nossa, demais. Eu falo que eu gosto de falar sobre isso porque as pessoas precisam saber, quem tem vontade. Eu sempre acho que faz parte de quem já passou pelo processo falar, né? Sim, total. É o que eu tô fazendo, na real. Que além eu falo que a cirurgia mudou a minha vida não só no sentido de saúde, né? Eu comecei a compartilhar tudo pelo Instagram e tudo mais, e ajudar as pessoas me ajuda tanto quanto a cirurgia me ajudou. Essa parada de conseguir ajudar as pessoas e tirar dúvida e ajudar no processo todo também me alimenta muito nesse sentido. Oni, tem uma coisa assim, né? Faz parte a gente sair da caixinha, né? Literalmente, porque eu fiquei 20 anos, 14, eu comecei a engordar com 6 anos, mas dentro de uma caixa, dentro de uma capa de gordura. Então, assim, pós-bariátrica, a gente vai se descobrindo, né? Coisas Sim. que nem a gente sabia sobre a gente. Então, até de compartilhar, de falar, de nos libertar, na verdade, eu acho. Não, e é total, porque meio que eu também, desde por aí, 5, 6 anos, eu já tava acima do peso, lutei contra a obesidade a vida inteira. E tem até um negócio meio de identidade, porque você atrela muito a sua identidade, quem você é, ao seu peso, né? E depois, quando você começa a perder isso, você até fica meio assim, ué, quem eu sou, né? Sem essa capa. Exato. E aí é uma descoberta. Eu acho que eu tô longe de descobrir ainda, mas tá sendo legal esse processo de redescoberta também. Não, e é muito gostoso, porque esse quem eu sou, a gente vai, sempre está na descoberta. Mas eu vejo que, assim, pelo menos no meu caso, nesse tempo, em 14 anos que eu tive obesidade mórbida, a gente nem sabia quem a gente era, porque tem uma dor muito grande, né? As pessoas, às vezes, olham e não entendem o que é ter obesidade mórbida. E eu gosto sempre de trazer isso, assim, é uma doença, é triste, a pessoa sofre, né? Por mais, assim, eu era aquele perfil que eu era gordinha engraçada, mas dentro de mim tinha uma dor gigante. Né? Eu não me reconhecia, né? E aí tem os ciclos viciosos, né? E eu ficava triste, comia mais, e aí via que estava engordando e piorava. Passei pela adolescência gordinha, então eu sofri vários bullying, vários olhares, não precisava nem falar, né? As pessoas às vezes olham de jeito... E aí eu já não me enxergava, não é sobre o outro também. Eu não estava me aceitando, e aquilo era muito difícil. Então eu acho que tem um processo aí da gente ter muita empatia, né? E entender, assim, que é alguém que tá lutando, né? Não é que é preguiçoso, não tem... Eu acho... Me dói muito quando as pessoas... é preguiçoso, não faz exercício, só come. Eu falo, cara, você não sabe o que tá passando ali dentro. Pra quem faz e pra quem não faz a cirurgia, né? Eu penso... Exatamente. Eu comecei a muito, assim, a questão da empatia acendeu muito pra mim depois de ter feito a cirurgia, até pras pessoas que... Porque tem gente que tá feliz desse jeito e às vezes não quer optar por uma cirurgia, ou às vezes não quer optar por perder peso, e também tem as pessoas que estão acima do peso, que têm uma vida saudável, né, que fazem tudo, fazem atividade física, têm uma alimentação saudável e tal, mas eu consegui enxergar também, acho que abriu meus olhos para os dois lados, na real. E eu também tive desde sempre, assim, eu tenho lembranças de criancinha, na pré-escola, assim, Exato. de já ouvir comentários de crianças e tudo mais, e até agora... E é engraçado também que, assim... Qualquer tipo de escolha que você fizer na sua vida, vai ter pessoa pra te julgar também. Porque você tava acima do peso, todo mundo te julgava, e agora você decidiu tomar uma decisão drástica pra mudar isso, e aí vai continuar tendo pessoas querendo te criticar, né? E aí você trouxe um ponto que é legal, né? A gente trazendo aí sempre uma ampliação de consciência, que é o objetivo do Três Pontos, é olhar os dois lados. Porque eu acho assim...
quem está confortável e está feliz, cara, que lindo. E aí, não entre em conexão com essas pessoas que olham com julgamento, com bullying, porque ela tá bem. Então, assim, eu sempre falo que importa a pessoa tá bem. Isso só ela vai saber, né? E aí você trouxe essa coisa da bariátrica, que eu ouvi muito e ainda ouço, porque às vezes as pessoas não sabem que eu faço. Ah, a pessoa emagreceu e sem bariátrica, foi esforço dela mesma. Eu falo, cara, deixa eu te contar. A bariátrica, assim, é o último recurso, existe um baita esforço no processo, né? Porque, assim, primeiro, quem quer passar por uma geral? E o medo de não dar certo? E depois, assim, existem meses de adaptação, né? Quem quer ficar o esforço de tomar copinho? Então, assim, né? Eu olho até hoje, quando eu vou tomar café, o copinho de café, aquele pequenininho, eu me lembro das minhas... Porque sim, a gente se alimenta, né? É real num copinho, né? Eu não tomo, isso, eu né? não Você tomo não mais. tomou? Não, tipo, café, se eu vou tomar café, eu pego o copo grande. Desculpa o mundo sustentável, mas eu não consigo pegar o copinho pequeno, porque eu tô com 6 meses, né? Fiz 6 meses semana passada. Quantos quilos? Eu já tenho umas 3 semanas que eu não peso, mas eu acho que eu já cheguei nos 50. A última vez que eu pesei, tava com 47. Que sensacional. Então, estamos quase chegando nos 50. Eu tava com quase 160 quilos antes de operar. Tava com 156 para 157. E agora estamos nos quase 50. Eu não vou falar 50 ainda porque eu não pesei, eu não tenho certeza. Mas a gente já tava com 47 para 48 e aí é processo, já. né? Depois a gente vê que a coisa vai acontecendo. Sim. Tanto que eu estabilizei nos 50. Eu entrei na sala de cirurgia com 50 quilos do que eu tô hoje a mais. Entendi. Entrei com 114 na sala de cirurgia. Uhum. Não, eu tava bem... tipo, tem toda a questão, né? Muda mulher para homem, tem a questão de altura, estrutura óssea e tudo mais. Mas eu tava com quase 160. Então, tipo, tem essa questão. Eu acho que eu aprendi a me aceitar em vários sentidos antes mesmo de fazer a cirurgia. Mas já tava começando a ficar... Tô chegando nos 30 agora, que já não tô falando que eu tô velho nem nada, mas assim, já é uma idade que você já não tem mais a saúde que você tinha com 18, né? Então eu comecei a ficar preocupado e também o tanto de coisas que a obesidade estava me atrapalhando na vida. Questão de mobilidade mesmo, coisas simples que eu queria fazer e não conseguia fazer. Roupa. Então, nossa senhora, roupa nem me fala. Na minha época ainda, porque agora a gente vê muita confecção, né? Na minha época eu não tinha, não. 20 anos atrás que eu fiz. Nossa, gente. Eu comprava camiseta, né? O número maior que tinha e punha o joelho, assim, sabe? Pra dar uma largada e não ficar... Era... roots o negócio. Nossa. Não, hoje em dia é aquilo, né? Até por isso que eu acho... Que eu já falei logo no começo sobre a questão também das pessoas que estão confortáveis e estão felizes vivendo, mesmo estando entre milhares de aspas acima do peso, né? Ela tá bem, né? Sim, total. E também, hoje em dia, o mercado olha muito mais pra isso também, que eu acho muito importante, né? Se fala mais disso. Né? Demais. Então, vamos lá, né? Eu acho que falando aqui um pouquinho, então, né, de duas pessoas que passaram, vamos colocar aí, o Nicolas mandou a foto dele, eu coloquei a minha pra vocês verem como era. Olha eu. Nossa, mano. É outra, né? Eu tava conversando com eles, com o Nicolas antes de começar, nem eu me reconheço, assim, E é engraçado, porque essa foto aqui, eu acho que não foi o meu maior peso ainda, porque ela não foi no meu último ano pré-cirurgia. Então, talvez eu acho que eu tava um pouco maior do que eu tô nessa foto aqui, mas eu não tirava muita foto também, eu não tinha muito esse costume, por questão de autoestima e tudo mais. E uma outra coisa que a gente tava falando que é importante, que a gente trabalhou junto durante um tempo e eu não fazia a menor ideia que você tinha feito a bariátrica. Não fazia a menor ideia. Mas eu também, 6 meses depois, acho que eu já não consigo me enxergar ali também, não. É estranho, né? Que tem essa coisa né, de identificação com o corpo. Aí você olha e fala, mas era eu, né? É a distorção de imagem, né? Total. Então, eu realmente não... Eu olho e às vezes eu não tinha noção de como eu tava antes, que é a distorção de imagem antes e talvez uma agora também, que às vezes eu me olho, me vejo... Quando eu for assistir a gravação, eu olho ainda me dá um negócio, mas nossa, que diferença, né? Que legal, Somos nós, fases da vida, aprendizados e me trouxe muita empatia todo esse processo e até hoje... Quando se fala de bullying, né? Muita gente fala, é bobagem. Eu sempre penso, é porque você não passou. Porque o quanto dói, né? Então, E assim, a gente ainda tá falando de hoje em dia, que a gente tem esse termo bullying, né? Se você for colocar um pouquinho mais pra trás, era só, tipo, ouve e aguenta aí.
E vai tipo, na escola, falando na escola, vai, sei lá, vai no banheiro chorar e é isso, porque... Que era isso, né? Era bem isso, na época da escola, assim, era muito isso. E hoje em dia, mais uma coisa que hoje em dia também eu acho que a gente tá caminhando para um mundo que seja mais confortável para todo mundo, não só para quem decide tomar uma decisão como essa, como para quem não toma, que é falar mais sobre isso, falar mais sobre bullying, conscientizar mais, mas eu acho que ainda tem muito respeito, né? O próximo. Sim, não só falando de obesidade nesse caso, né? Em qualquer caso, né? Porque tem muito assim, nessa questão de bullying, a pessoa fala assim, ai, mas é uma brincadeira. Mas assim, a pessoa não sofre daquela brincadeira. Então assim, pra ela é uma brincadeira, mas e quem tá naquele processo? Será que é? Será que é legal ficar escutando aquilo? Será que ela tá achando engraçado? Então assim, respeita, né? Pois é. Fale sobre você. Exatamente, aquele só quem bate não lembra, né? Mas quem apanha sempre lembra. Então pode ser uma brincadeira pra pessoa que tá fazendo a brincadeira, mas pra pessoa que tá recebendo aquilo, muitas vezes ela nem riu. Não, e às vezes riu, que era o meu caso. Mas uma forma de defesa. Sim, não, mas eu sou total, quem me conhece um pouquinho já sabe também que eu sempre fui a pessoa bem-humorada. E acho que é um dos maiores mecanismos de defesa que a gente tem, né? Principalmente mais na época da infância, adolescência ali. E tudo, mas hoje em dia eu continuo sendo, e eu acho que isso é uma coisa que eu vou adotar pro resto da vida, assim. Inclusive os vídeos, tudo que eu faço nas redes sociais tem essa pegada mais de tirar sarro e tudo mais, mas acho que até o meu humor tá mudando um pouco, assim, sabe? Não, e aí assim, porque eu também, né, eu tenho essa coisa de brincar e tal, mas assim, sai de uma defesa pra leveza, né, eu acho que tem um processo aí, até a gente identificar isso, né. Sim, que delícia, né, dar risada, mas de uma maneira, né, leve, não na defensiva por, né, não saber como reagir, eu acho que na verdade porque a gente é criança, né, quando sofria bullying. E vamos lá, então, agora entrando nos 3 pontos, pra quem tá aí nos assistindo ou fez a bariátrica, ou tem interesse, ou quer mais, né, saber sobre o assunto e ampliar a consciência mesmo aí sobre vários tipos de dores, de doenças, de pessoas, para nos ouvir aí. Então, primeiro ponto sobre emagrecimento que você nos colocaria, Nicolas. Então, inclusive, exatamente o que você falou, sobre emagrecimento. Esses 3 pontos que eu pensei, acho que são até para pessoas que não querem fazer a bariátrica, mas estão buscando, talvez, o emagrecimento por outros meios, né? O primeiro, apesar de ser óbvio, é a alimentação, né? Que acho que é a questão maior para quem vai fazer a bariátrica, que é né, eu acho que principalmente o começo do processo ali, né, é muito restritivo e tudo mais, mas para quem não tá fazendo também, eu acho que o principal de tudo ali é a alimentação. Então, a mudança eu não costumo usar essa palavra, mas o mindset, né? Essa palavra tá muito em alta, né? Mudar isso é um conjunto de tudo, que acho que é do conjunto dos outros 2 pontos que a gente vai falar depois. Mas você conseguir mudar e levar a alimentação principalmente como algo que não vai ser momentâneo. Então, eu acho que o que eu mais aprendi nesse processo todo foi não fazer uma restrição alimentar 100%, porque isso é algo que você não vai conseguir fazer para sempre. Eu acho que não é sustentável. Não né? é. Eu acho que é mudar dentro do seu limite e fazer mudanças que você vai conseguir sustentar pro resto da vida. Então, não precisa ser... Eu carreguei o peso que eu tinha durante quase 30 anos. Então, não adianta eu querer fazer uma mudança para eu tentar perder isso em 2 meses, 3 meses. Então, eu acho que a alimentação, de um modo geral, é o que abraça todo esse processo, né? Não, e assim, Nani, a transformação da forma de se alimentar tem que mudar, né? Porque sim, a gente fez bariátrica, mas depois você pode voltar. Então, assim, se você não muda, né, e se alimenta direito, você pode voltar a uma obesidade. Então, assim, a alimentação não tem jeito, né? Você tem que mudar, fazer escolhas mais conscientes, e aí a gente vai entrar também, né, nos outros pontos que interferem muito nessa alimentação, né? No que você escolhe. Então, eu sempre brincava, assim, que eu tinha feito a bariátrica, mas não tinham feito uma cirurgia na minha cabeça. Porque a minha cabeça era de gordinha. E até hoje eu me pego, às vezes eu tenho que dar um passinho atrás e falo, opa, por que você comeu esse saco de bolacha? E aí eu vou ver, sim, eu tava transferindo alguma coisa, porque assim... São memórias nossas, né? Assim, eu comia um saco de bolacha, dava no que eu tava sentindo. Tampava o buraco, fingia que tampava e aí aumentava um outro. Mas assim, é a gente fazer boas escolhas e ter consciência. E nada radical, porque você não sustenta, né?
Não sustenta. E até sobre aquilo que você falou no começo, que é uma coisa que eu já ouvi algumas vezes, que é o pessoal falar, eu consegui emagrecer, mas eu consegui sem a bariátrica. Como se a bariátrica você fosse lá, você operou, pronto, seus problemas estão todos resolvidos. E muito pelo contrário, na verdade, né? É só uma ferramenta para você conseguir colocar tudo isso em prática, mas da mesma maneira você vai ter que se controlar na sua alimentação e em todos os outros pontos, mas você tem ali um empurrãozinho que se você não conseguir manter isso pro resto da vida ali, pode acontecer e você voltar para a estaca zero, entre aspas, onde você estava antes de operar. E não existe milagre, né? Eu lembro que antes de fazer a bariátrica, eu buscava muitas dietas milagrosas, fui até fazer nutrição por conta disso, vou achar a fórmula mágica. Cara, a gente precisa mudar a forma de se alimentar, não tenho, né? E segundo ponto, que também faz parte de como aí para o emagrecimento, o que pode contribuir? Sim, uma última frase sobre o primeiro ponto, que é uma frase que marcou muito para mim, que uma tia minha me falou, foi que agora eu enxergo o corpo como se fosse um carro. Uhum. Se você colocar uma gasolina ruim no carro, ele vai ter problema e ele não vai funcionar direito. Se você coloca uma gasolina boa, de boa qualidade, o carro vai funcionar bem. E o alimento é o combustível do corpo. Então, você precisa colocar não só em questão de quantidade, mas alimentos de boa qualidade dentro do seu corpo para ele funcionar bem. E indo para o segundo ponto, que é o que acompanha a alimentação e faz a dupla dinâmica ali, é a atividade física. Que é uma coisa que eu já tentei praticar, já pratiquei várias vezes, mas nunca consegui manter com uma constância durante muito tempo. E agora é algo que entrou no meu dia a dia, de eu ir todo dia. Não é fácil, eu acho que nunca vai ser fácil, assim, a gente acostuma, a gente aprende a gostar. Mas é aquilo, tem que ser na disciplina, depois de um tempo. E agora... eu vejo isso como, até como eu falei, dupla dinâmica. Eu acho que quando eu me alimento melhor, eu tenho mais ânimo para fazer atividade física. E quando eu tô fazendo atividade física, eu tenho mais ânimo para me alimentar também. Total. E um desencadeia o outro. Já comi besteira mesmo, não vou na academia. Sim. Piorou tudo, né? Só que a gente tem essa, né? Ou, não fui na academia mesmo, vou comer chocolate. Fala, não, né? Continua. E a gente tem essa coisa de compensar. Se não fiz uma coisa, não faço a outra. E ao contrário também, né? Se eu como bem, aí eu vou pra academia e aí tenho mais ânimo. Você sabe que eu sempre ouvi as pessoas falando, um dia você acostuma, um dia você vai. E eu falava, cara... Daí eu olhava normalmente a pessoa que estava falando isso, né? Era do esporte. Eu falava, você que é do esporte. Eu, zero, não vou me acostumar nunca. Não gosto, né? Não gosto. E agora eu gosto. Gosto, me acostumo, sinto falta, coisas que eu achava impossível de acontecer. Só que assim, durante um bom tempo eu fui, como né, dizem, na força da raiva. Tipo, eu tenho que fazer isso. E aí quando eu vi, eu tava indo e falando, olha... E aí você começa a sentir seu corpo transformando e aquilo vai fazendo sentido pra você, né? Não, total. Assim, eu acho que se eu não estivesse gostando, eu não estaria indo ainda. Porque eu comecei com 45 dias do pós-cirúrgico. Foi quando me liberaram pra fazer musculação, né? Que é a principal atividade que eu tô fazendo ainda. Eu também, faço. E que é essencial, né? Pro bariátrico, inclusive, porque você perde muito peso. E, inclusive, massa magra. Então, se você conseguir manter a musculação certinha, você consegue preservar isso e ir perdendo sua gordura, né? E dá uma sustentação, né? Porque daí o corpo vai ficando flácido, porque tá perdendo muito, e a musculação vai te ajudando a dar uma melhor sustentação. Sim, e você ter mais massa magra também, o seu metabolismo fica mais acelerado e, consequentemente, você continua queimando mais calorias. Se você perde massa muscular e gordura, o seu corpo precisa de gastar menos calorias para sustentar o que ele tem ali. Porque tem menos músculo também. Então, se você tem mais músculo, também você consegue manter melhor ali o processo de emagrecimento. Então, eu gosto hoje em dia. Eu não estaria indo ainda há mais de 4 meses, quase 5 meses, se eu não estivesse gostando de ir. Hoje, por exemplo, eu geralmente estou indo de manhã. Hoje eu não consegui ir de manhã, eu vou à noite. Mas aí parece que o dia já fica todo desregulado. Porque falta os hormônios ali da atividade física para você funcionar durante o dia. Então, tô curtindo. Principalmente quando você começa a ver as mudanças no corpo, né? Aí você começa a ficar mais animado ainda pra fazer e tal. Então, tá sendo legal. Tô curtindo demais. Você me trouxe uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre o processo. Eu lembro que antes eu fazia musculação, fazia esporte mesmo, né? Quando eu tinha obesidade mórbida. E fazia e não... Fazia, porque tinha que fazer.
né? Porque eu não tinha conexão com o meu corpo, né? E aí, agora a gente fazendo, é muito mais fácil a gente até ter essa conexão com o corpo. E as pessoas falavam isso e eu falava, cara, tá em outra esfera. De pensar no músculo contraindo e ficando forte, não sei o quê. E agora você sente isso no seu corpo. Porque antes eu não sentia meu corpo, né? Era muita gordura, não tinha essa conexão, tanto que, né, cheguei a uma obesidade mórbida. E agora você sentir seu corpo, sentir quando você tá comendo uma coisa boa que tá fazendo bem, você sente o seu corpo bem, é outra coisa, né? Não, total. A relação realmente muda, a sua relação com o seu próprio corpo. Então, muda tudo. Hoje em dia, E é literalmente o que eu falei. Você começa a ver coisas no seu corpo que você não via antes. Músculos, tipo... Não, a saboneteira aqui, ó. Eu não sabia nem que eu tinha isso. Agora eu tô enxergando, sabe? É muito legal. Sim. Isso. E agora que eu perdi, talvez, o excesso maior ali de peso, que você já começa a ter uma qualidade de vida melhor, pelo menos falando por mim, né? Você começa a ver as mudanças quase que diariamente. Todo dia você vê uma diferença, uma roupa que você vai colocar. Essa camiseta que eu tinha, acho que tinha uns 4, 5 anos que eu não... Você tinha? Eu tinha na cirurgia? Há muito tempo, sim. E aí ela não servia, e há uns 3 meses atrás ela servia já mais apertadinha. Agora ela já vai começar a ficar grande já. Então essas mudanças que você começa a ver diariamente dá o gás que às vezes no dia seguinte você fala, putz, hoje eu acho que eu não vou pra academia não. Aí você fala, pô, eu coloquei a camiseta ontem, já deu uma diferencinha. Acho que talvez se eu for hoje, amanhã dá mais uma diferença, né? E aí você vai construindo assim. É por isso que eu coloco como um tripé, assim. Uma coisa vai ajudando a outra. E aí você vai se curtindo, né? Isso é muito legal. Eu lembro uma vez que na época que eu não tinha feito a cirurgia ainda, eu lembro que eu passei, não sei se era alguma dessas lojas de rede grande de departamento, né? Que tinha um monte de roupa, não sei o quê. E assim, nada me servia. E eu lembro que eu lá falei, nossa, imagina um dia eu poder pegar qualquer roupa e colocar, sabe? Tipo E agora a gente vai, coloca e fica bem, dá a satisfação de manter, de continuar na consciência, de manter a academia, né? Sim, o pessoal fala muito que antigamente era a roupa que me escolhia. Era bem isso Eu mesmo. tinha que ir ver a que servisse e eu usava. Era que dava. Sim, hoje em dia eu posso escolher a roupa que eu vou vestir. Ou o joelho, que eu punho a camiseta pra dar uma esticadinha. Terceiro ponto, Ni. Terceiro ponto, pra mim, é a base pra você conseguir sustentar esses outros 2 que eu falei. Sim. Que é saúde mental. Então, pra quem quer fazer a bariátrica, mega importante, que é você, desde antes, né? Inclusive, uma curiosidade que muita gente me pergunta e não sabe, você só consegue fazer uma cirurgia bariátrica se você tiver uma liberação, não só do psicólogo, né? Mas o principal ali é o psicólogo. Uhum. Uma liberação de que você está apto psicologicamente a passar por todo esse processo. Então, antes, durante e depois, você precisa estar bem com a sua saúde mental para tratar e ver todas as questões, por exemplo, falando de minha compulsão alimentar, mas tem várias outras questões que podem desencadear, né, o ganho de peso e tudo. Então, acho que você precisa estar com a sua saúde mental. Eu não vou falar com a sua saúde mental em dia, porque hoje em dia, no tempo que a gente vive, é muito difícil a gente estar 100%, né? Acho que é uma busca, assim como a saúde, de modo geral, do corpo ali, perder peso. É um processo o tempo inteiro, né? Sim. Mas eu acho que é uma ferramenta que, se você não estiver ali cuidando da sua saúde mental, a alimentação e a atividade física vão ficar a desejar também. Porque chega um momento que, depois de você fazer... Eu que tô fazendo agora quase 5 meses de atividade física, às vezes você não tem muito... Tem um dia específico que às vezes você tá mal, aconteceu alguma coisa, algum problema familiar, alguma coisa do tipo, que você precisa, por questão de disciplina, você tem que ir. E para você conseguir ter esse ânimo, ter essa disciplina de ir, se você não tiver com a saúde mental ali cuidando, pode ser que vai ter um dia que você não vai conseguir. Não, e aí vai desencadeando, né? Porque seu corpo, ele tem memória. Se esse dia você tá com problema, você não vai, você come, seu corpo, olha, tenho recompensa, então eu vou de novo. E aí aquilo vai... E é o que você trouxe, né? A saúde mental é fundamental para todos nós, né? Não só quem vai fazer bariátrica ou quem tem obesidade, mas da gente olhar para isso, né? No sentido de se perceber, né? Que a gente age por impulso o tempo inteiro, e todos nós, não existe. Então, assim, de cada vez mais a gente ter consciência de por que, nesse caso, a gente está comendo, né? O que está acontecendo dentro de nós para a gente ter esse impulso da comida, né? Por exemplo, eu comecei a engordar e olha como a saúde mental é fundamental. Um processo de terapia, quando eu já tinha 20 e poucos anos, a minha psicóloga perguntou para mim assim, se visualiza magra.
E eu era super, né? Antes de fazer a cirurgia gordinha. Aí eu falava, não consigo. E aí eu falei, eu preciso ser forte. Então, assim, o que eu fiz? Lá atrás, com 6 anos, meu pai tinha falecido e as pessoas normalmente falavam, né, você precisa ser forte, precisa ajudar sua mãe. Que no inconsciente, claro, eu fui comendo, fiquei forte. E aí, assim, quando eu me visualizava magra, eu me visualizava fraca. E aí, olha como é a nossa mente. E aí foi todo o processo de reconhecer uma força mesmo magra. Então, é todo esse processo e cada um buscar, né? O que faz, né? E isso eu gosto muito de quando a pessoa não está confortável no peso que está. Putz, visualiza você com o peso que você gostaria. Como é que é? É confortável, não é? Pega alguma coisa, né? Do que essa gordura te protege. Então, tem alguns olhares aí que é legal a gente aprofundar antes de fazer a cirurgia. E para quem quer emagrecer, né? A gente se olhar com muito amor e aceitação antes de qualquer coisa. Eu acho, por exemplo, esse insight que você teve do relacionar a gordura com ser forte e tudo mais, eu acho muito difícil você ter um insight desse sozinho. Exato. Você ter você, tipo, conseguir um acompanhamento com uma psicóloga e tudo mais, exatamente sobre isso que eu tava falando. Você ter um acompanhamento com um profissional, vai ser milhares de degraus a menos que você vai ter que subir para conseguir chegar num insight desse. Então, isso envolve muitas coisas, né? Uma relação com um familiar, às vezes, tipo, algum problema familiar que você teve. Às vezes, eu já vi, não é a primeira pessoa que eu ouço falar que perdeu uma pessoa muito importante da família e isso acabou desencadeando a ganho de peso e tal. Sim, então, a constelação tem olhares para isso, né? Ou sim. Você come por 2, enfim, né? Você tem umas questões aí. Sim, total. Então, acho que... E aí, se a gente não olha para isso, a gente pode até fazer a bariátrica, emagrecer, mas vai ficar mais difícil sustentar. Ou emagrecimento sem a bariátrica, enfim, né? Porque Sim. tem uma dorzinha ali que precisa ser olhada. Não, quem usa esses 3 pontos, os 3 pontos que eu trouxe aqui, não é por acaso. O meu personal, que tá me ajudando com os treinos e tal, ele me colocou isso desde o começo. Atividade física, alimentação e saúde mental. São os 3 ali. É um tripé. Se um dos pés não se sustentar direito, os outros 2 vão cair. Então, realmente, tem que ter tudo alinhadinho. Eu também não gosto muito de bater na tecla de que vai ser sempre perfeito. Não é? Eu acho que se a gente se cobrar 100% e achar que a gente tem que ser perfeito no processo inteiro, vai ter uma frustração também. Então, eu acho que fazer tudo, ter uma vida com equilíbrio. Eu acho que equilíbrio é a palavra-chave, no fim das contas. Você conseguir equilibrar tudo, você quer comer uma coisinha que você tem vontade, come pouco, mas come e depois já retorna. Tem um dia que aconteceu alguma coisa, você não vai querer ir na academia, tudo bem, mas no outro dia você vai, entendeu? Não vai se martirizar, se chicotear por causa disso. Também não se culpa, não se pressiona tanto. Se você conseguir ter essa disciplina de jacar com estilo, que nem a nutricionista fala, né? Assim, fazer alguma coisa fora do planejamento, mas você conseguir fazer de forma controlada, tá tudo bem também. Tudo bem. E eu acho que assim, sempre tá tudo bem, né? Essa coisa da gente se cobrar tanto, porque às vezes você vai jacar de forma completamente jacada. Exato. E tudo bem, né? Eu até jaco várias vezes, só que aí é saber voltar. Falar, tudo bem, jaquei, mas, né, existe todas as refeições para fazer pela frente, eu posso voltar a fazer de uma maneira que é mais saudável para mim. Então, mesmo quando jacar, assim, tá tudo certo, né? Só volta, né? Se aceita e continua no processo. Não, total. 100%. É isso e tá tudo bem. Tá tudo essa bem. É a frase que eu uso, uma frase que eu uso muito também. Se precisar fazer algo sair dos trilhos, eu perdi uma tia, tem um mês atrás, por exemplo, e aí a primeira semana ali não foi certinho, foi uma semana complicada, mas depois, na semana seguinte, eu consegui voltar e tá tudo bem. E é isso, tá tudo é certo. a gente saber, né? É sempre ter esse equilíbrio de tudo bem, nunca vai ser perfeito, aqui eu dei uma jacada e tá tudo certo, amanhã é um novo dia, vamos lá, e fez parte, te acolheu nesse momento, agora vamos por outra forma, né? Pois é, e assim, é aquilo também, nem tudo que a gente fala é o caminho das pedras também. Eu acho que a questão maior do que a gente falou de autoconhecimento aqui é você se entender também para você saber qual é o caminho que faz mais sentido para você. Exato. Se é a bariátrica, se não é, ou se dentro da bariátrica, às vezes, você vai fazer uma musculação, às vezes, nossa, eu não consigo fazer musculação. Tem algumas outras opções, algumas outras maneiras. E encontre o jeito que te deixa bem, né? Sim.
Tem gente que não suporta fazer musculação. Eu curti e tá dando tudo certo, mas eu conheço pessoas que não conseguem e estão indo por outras alternativas também. Eu demorei pra curtir, mas eu fui indo, e aí é isso, né? Eu encontrei um lugar que me fez sentido, que eu comecei a gostar da forma dos exercícios, e aí fui criando gosto e vendo o quanto aquilo fazia diferença mesmo. Sim, por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui, por exemplo, conversar com outra pessoa que passou pela mesma coisa que você, de maneiras diferentes, com experiências diferentes, eu acho que faz muito sentido também. Eu, antes de fazer minha cirurgia, procurei nas redes sociais pessoas que já tinham feito, entrei em contato e conversei e tal. Então, acho que você acaba criando o grupinho ali. Hoje em dia, converso a semana inteira com pessoas que fizeram a bariátrica também. Tem gente que fez há muito tempo, gente que fez há pouco tempo. Então, acho que você também nunca tá sozinho. Nunca. As redes sociais, o mundo digital hoje em dia abriu muitos leques também para você conseguir se inspirar em outras pessoas. Eu acho que isso é muito legal também. Isso é muito legal. Eu sei, logo agora é mais fácil, mas antes eu fiz, era muito novo ainda a bariátrica. E eu falei com muita gente, até, né? Pessoas que queriam fazer e não sabiam. E eu acho importante, né? As pessoas, né? Não é maravilhas resolver o problema, existe risco, a gente sabe. Mas só quem pensou sabe o ganho, né? Eu renasci, e a gente conversou, né? Você também tem a mesma sensação de ter renascido. Então, assim, só a pessoa vai saber o que é melhor para ela, seja emagrecendo, sem ser por forma bariátrica, pela bariátrica, e tá tudo bem, tá tudo certo. O que for bom para ela, ela tem que fazer, né? Escutar o coração e falar, eu vou assumir isso. Eu acho que é isso. Eu acho que no fim, a gente ouve muitas pessoas, a gente procura muitas pessoas para saber a opinião, o que a pessoa acha e tudo mais. Mas no fim das contas, a gente tem que entender agora, o que dentro da gente faz sentido, né? Eu, antes de operar, ouvi de muitas pessoas para não fazer e também ouvi de muitas pessoas para fazer. E aí, no fim das contas, o que eu fui, pelo que eu já sabia desde o começo, que era que eu tinha decidido que eu ia fazer mesmo. E muito obrigado a quem apoiou e que pena que não apoiou, né? E mas tudo bem também, né? Tudo bem. Tava de uma forma querendo te proteger, tinha medo e tá tudo certo. Sim, e a maioria dessas pessoas também que não apoiaram no começo me veem agora e falam, nossa, eu tava errado, realmente, dá pra ver. E eu sinto também que me ajudou e tá só me ajudando e ainda tem muito, muito caminho pela frente ainda. Sensacional, valeu a pena. Nossa senhora, demais. A única arrependimento meu é não ter feito antes. Mas também foi no acho que horário tudo no certo, seu tempo, tudo. né? Com a sua Sim. consciência, porque é um processo que precisa ter muita consciência do que Sim. se faz. Muito bem, muito obrigada. Agradeço vocês que estão aqui escutando a gente. Obrigada, Ani. Foi uma delícia essa conversa. Bem que você falou, a gente ficava, né? 4 horas falando sobre isso. Tranquilamente, eu que agradeço. E eu fico feliz de falar, assim, de poder, né? Mostrar que existe caminhos e cada um se ouvir, se escutar e fazer o melhor para você. Né? E aí, naturalmente, a gente faz pro outro quando a gente faz pra gente mesmo. Então, é isso. Ouvindo aí, quem ouviu a gente, o Ni trouxe 3 pontos, né? Sobre emagrecimento, a alimentação, atividade física e a gente cuidar da nossa cabeça, do nosso mental, das nossas emoções, pra gente realmente ter uma vida melhor, que te faça sentido e que você seja feliz. Então, muito obrigada. Obrigada, Artes Filmes, de novo. E a gente se encontra no próximo podcast.